Hoje eu abro mais uma página aqui do nosso livro, das páginas amarelas, com uma mulher que, primeiro, gente, a melhor coisa na vida é alguém ser indicado, né? Para você que sonha em ser empresária, né, empreendedora, quando a primeira vez o telefone toca, que alguém fala assim, que você já sai daquela de ficar procurando cliente, procurando cliente, procurando cliente, que o seu trabalho começa a gerar frutos e alguém te liga, oi, eu queria fazer algo. Naquele momento você pensa, opa, tá começando a dar certo. E a Letícia, que está aqui com a gente hoje, veio indicada por uma profissional de excelência em Brasília, que é a Paula Iamoré, que trabalha com noivas, e ela indicou essa princesa, vou falar para vocês porque o sorriso é encantador, e eu quero que ela se apresente. Hoje, super renomada no mercado de noivas em Brasília, e nós estávamos inclusive falando sobre valorizar as pessoas da cidade. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Que Letícia! honra estar aqui. Muito obrigada, Carol. Para mim é uma alegria. E meu nome é Letícia Moraes, tenho 30 anos, atuo no mercado de noivas aqui em Brasília e vou compartilhar um pouco da minha história, do meu crescimento profissional na nossa querida e amada cidade, Brasília, que eu amo de coração. Nina, eu também amo Eu tanto. amo Brasília, Tanto, gente. tanto, Amo. tanto. Mesmo, mesmo. Tem gente que fala assim: nossa, mas você que vai para praia. Não gosto, gosto daqui. A gente pode viajar e voltar. Eu gosto da organização, Sim. do Brasília é trânsito. casa. É É. casa. Letícia, sua história é inspiradora e cheia de coragem. O que te motivou a seguir esse caminho da beleza, né, gerando transformação, gerando transformação nas pessoas e Sim. transformando isso em profissão? Carol, já tem mais ou menos uns 8 anos que eu atuo com penteados e eu sempre gostei, sempre amei esse mercado de cabelo, maquiagem, a mulher arrumada, aquela coisa toda, sempre gostei muito. E desde pequena eu percebi que o meu olhar estava muito voltado para isso. Então, ali quando eu era pequena, na época da escola, eu me lembro que durante o intervalo eu chamava as minhas amigas e ficava fazendo tranças nelas. Então, eu sempre tive muito essa habilidade com o cabelo, né? De Uhum. pentear, fazer alguns penteados básicos na época. Então, eu sempre gostei muito. Então, para mim, desde ali da infância, eu via que eu tinha uma pitadinha do mercado de casamento já plantada, uma semente plantada no meu coração, digamos assim. Então, ao longo dos anos, fui, né, estudando, conhecendo mais do mercado, estudando mais os tipos de cabelo. E aí fui me aprimorando e fui criando paixão. Aliás, qual é a mulher que não é apaixonada Por se arrumar em se arrumar? Eu por cabelo. desconheço, então eu amo, amo, amo muito e isso foi pulsando muito em meu coração que hoje eu respiro penteados. Uau, que Eu maravilha. respiro penteados. Letícia, você vem de uma família muito simples, Sim, né? De uma trajetória sim, de necessidade. sim. O que que viver, né, nesse ambiente te mostrou sobre força e fé e te também, né, foi uma mola propulsora para você chegar até aqui? Olha, Carol, como você mesma disse, vim de uma família muito humilde, de pobreza mesmo. Eu nasci em uma favela. Então, morei em barraco. Então, eu vivi uma situação precária do local onde eu morava. Para quem não sabe, Brasília tem favela. Conta, conta que existe de verdade. Não é Existe, só o, como é que chama? O Congresso Nacional, gente. existe favela, existe cidades, satélites, em que as pessoas vivem de extrema pobreza. E eu fui parte desse nicho, né, durante muito tempo da minha vida. Então, a minha família, a gente morava numa favela, porque hoje as favelas elas são constituídas por invasões. Então, são pessoas que vêm de fora de outras cidades, né, outras capitais, chegam em determinado local e vão construindo a vida. E não foi diferente para minha mãe. Então, minha mãe, ela veio do Maranhão, pegou as coisinhas dela e quando veio aqui para Brasília para tentar a vida, ela começou ali numa cidade, em Sobradinho, que é onde tem uma favela, e foi ali que eu cresci. Então, a minha infância foi ali onde não tinha saneamento básico, não tinha asfalto. Então, por muitos anos, a gente morou, de fato, em barraco de madeira.
Eu tenho lembranças de quando eu era pequena, nós íamos com um balde de água buscar água no chafariz. Acho que muitas pessoas nunca nem Uau! chegou a ver um chafariz de perto. Mas eu tenho essas recordações que pegava o balde, né? Íamos buscar água nesse chafariz. Então, durante toda a minha infância, eu tive muitas dificuldades, não só eu, mas a minha mãe passou por muitas lutas para dar uma criação, para a gente dar do bom e do melhor aquilo que estava ao alcance dela. Então, ir para a escola com sacolinha no pé, para não sujar os pés, era a minha realidade na época. E durante muitos anos, digamos que ali até os meus 15 anos, antes dessa favela ser regularizada pelo governo, lutamos muito, passamos por muitas dificuldades. E eu me lembro que, desde pequena, acredito que não só eu, muitas pessoas cresceram assistindo o Mix TV. E eu me lembro que eu assistia os videoclipes e eu falava, gente, eu quero ser famosa. Eu quero ser conhecida. Cresci com isso na minha cabeça. Eu assistia os vídeos, eu falei, não, eu quero ser famosa que nem pessoa X. E nunca me acostumei com aquela realidade. Então, para mim, nunca foi normal uma pessoa viver naquela situação de vida. Nunca normalizei esse tipo de coisa. Então, desde pequena, eu falava, não, eu quero mudar de vida. Eu quero construir algo, eu quero construir um legado. E, ao longo dos anos, isso foi me impulsionando, sabe? Além do desejo de viver coisas extraordinárias, eu acredito que o meu passado também foi um impulso para eu sair daquela realidade e viver outras. E eu sou cristã, né? E isso me puxava também. Eu tinha uma sementinha lá dentro do meu coração que me puxava para isso. Falava, não, esse daqui não é o seu futuro, esse daqui é passageiro. Então, continue avançando. E ao longo dos anos eu fui correndo atrás, fui batalhando, porque para mim não era normal. Nunca normalizei esse tipo de realidade. E isso me impulsionou muito a viver o que eu vivo hoje, graças a Deus. Isso para mim é gratificante. Não esquecer do meu passado, mas fazer com que o meu passado me impulsione cada dia mais para o melhor. Sim, sensacional. E é muito bom, né, poder, por exemplo, a TV foi algo que te abriu um horizonte que Sim. talvez você não visse. Uma realidade que a gente não vive, mas a gente sabe que existe. E que, poxa, que legal isso, né? Que coisa boa. Isso é diferente daqui. Não, não quero, assim. E era só sua mãe? Ou você tinha mais irmãos? Viveu com seu pai? Você é filha de mãe solteira ou de pais casados? Como que foi isso? Minha mãe teve 6 filhos, né? Então, eu, mais 3 meninas e 2 homens. Eu sou a filha do meio, então somos 6 filhos. Minha mãe criou 6 filhos sozinha, mãe solteira. Aliás, aonde eu vou, eu gosto muito de falar sobre a minha mãe, porque, de fato, ela é, para mim, uma das mulheres mais extraordinárias que eu conheço na vida. Aliás, cuidar de 6 filhos sozinha não é para qualquer um. Então, para mim é motivo de muita alegria sempre estar falando dela, Dona Iraci. Quero até mandar um beijo para minha mãe, muito querida, muito amada. Então, minha mãe criou nós 6 sozinhos. Cada um segue uma área diferente na vida, mas eu escolhi, de fato, né, mexer ali com o mercado de casamentos. Meu pai, ele é policial militar. Então, meu pai e minha mãe tiveram só um caso, né, nunca foram casados, mas... Um caso com 6 filhos. Um caso com 6 filhos. Que caso gostoso, né? De novo. De novo. De novo. Então, somos aí 6 filhos e eu cresci, de fato, com a minha mãe. Na maioria dos casos, né, a mãe que Sim, que toma ali a frente da criação dos filhos e tudo. Nunca foram casados, mas vivi 2 realidades totalmente diferentes. Onde minha família, por parte de pai, são pessoas concursadas. Aliás, estamos em Brasília. E Brasília, a mentalidade que é pregada é o quê? Você vai fazer o seu ensino fundamental, o ensino médio, entrou para uma faculdade, faz o concurso e é criada a famosa estabilização de vida, onde as pessoas acham que só vem através do concurso. E já minha família, por parte de mãe, já tem um contexto um pouco diferente, onde viemos de uma comunidade, né, uma favela. Então, crescemos ali. Então, eu vivi 2 mundos. Vivi um mundo onde as pessoas batalhavam por um estudo e um mundo onde a gente lutava para sobreviver e ter pelo menos um dinheiro para comprar o pão do outro dia, digamos assim. Uau!
você falando, né, que nunca aceitou, eu nasci na Ceilândia. E estudava no Stella Maris. Meu pai taxista, minha mãe técnica de enfermagem. E eles faziam um esforço, porque o estudo para minha mãe sempre foi o que ela podia deixar. E ela falava, estuda, porque isso ninguém vai te roubar. Com certeza. Então isso foi implementado assim claramente. Só que eu estudava numa escola particular, no centro de Taguatinga, e quando você falava que morava na Ceilândia, parecia que assim, todo mundo saía de perto de mim, tipo, é da Ceilândia. É da Ceilândia. E eu odiava aquela Ceilândia. Gente, que ódio, que ódio. E eu não falava que eu morava mais na Ceilândia. E aí, se alguém. E onde você mora? Sabe o Detran? O Detran de Taguatinga? Ali, mais 5 minutinhos. Era difícil falar, porque você chega a ser tão marginalizado, é um preconceito tão grande, como se lá só tem, né, droga, e sendo que é uma cidade sensacional, uma cidade autossustentável, que tem, né, um índice, a economia, claro que tem também, como em todo lugar, né, mas aquilo era um bullying, assim, eu vivi Sim. bastante tempo, até que depois eu fui estudar na Fundação Bradesco, aí eu era a que vim da escola particular. Aí era preconceito de novo, porque eu vim da escola particular e lá era uma escola. Então, assim, não, foi uma facilidade, né? E eu bem discreta também, você vai, de repente, estudar numa escola do Pé Norte, onde a menina tem um cabelo, assim, super claro, e eu fazia o penteado da Xuxa todo dia, estudava à tarde. Era o penteado do dia a dia. A cor do batom e o penteado que ela tivesse, eu estava outro dia na escola. Sim. Então, também não era, né, e falante, né, desde sempre, mas é muito interessante o porquê eu não gostava. E aí eu comecei também a trabalhar com eventos, quando você vinha aqui para a Asa Sul, e falava que morava na Ceilândia, porque todo mundo da Asa Norte, da Asa Sul, ou filho de militar, então era um rolê falar. E graças a Deus, né, na minha cabeça era, eu não vou ficar aqui. Aí uma vez eu vi o filme da Don't Cry For Me, Argentina. Gente, tem uma presidente que ela falava assim, né, que ela não chore por mim, eu não volto daqui. Eu falava, não chore por mim, Ceilândia, mas eu não vou viver aqui. E nunca aceitei. Aí tem o meu filho, que amava, ele pequenininho, amava a Ceilândia. Eu comprei um apartamento, meu primeiro apartamento eu comprei lá, pertinho do Hospital da Ceilândia, porque a minha mãe se tornou servidora pública, Sim. trabalhava lá. E eu comprei meu apartamento lá. E o valor dava para ter comprado em Águas Claras. Só que era tão importante o apoio ali da minha mãe, o Guilherme pequeno em casa e tudo. E nessa época também eu já tinha amadurecido, né? Tava tudo bem, mas eu lembro do meu pai falar: Carolina, não esquece de onde você veio. Mas é isso, eu não esqueço. Mas eu sei para onde eu quero ir. Exatamente. E aí o Guilherme amava a Ceilândia. Falava: mãe, eu vou tatuar a caixa d'água. Aí eu vou morrer. E o coração dela, meu Deus, onde eu errei. Quando eu tive condições, eu vamos pro Guará estudar escola adventista, porque se o menino nasce na Ceilândia e ainda tem esse sonho. Tatuar, aí vamos lá. Mas graças a Deus, minha mãe mora lá até hoje, na casa dela própria, vive muito bem, é aposentada, e eu sou tão feliz e tão grata por ter tido aquele lar. Eu tive vizinhos muito legais e até hoje ainda tem-se, né, preconceito sobre isso, mas é tão importante que as pessoas respeitem, porque acaba, né? E hoje em dia, quando eu quero, inclusive, falar, mexe comigo não, tá? Eu sou da Ceilândia. Mas é muito legal você falar isso, Carol, porque as pessoas de fora, quando falam de Brasília, acham que Brasília ela é baseada Asa Sul, Asa Norte. E esquecem que existem cidades satélites que as pessoas vivem de extrema pobreza, sabe? Então, é muito bom situar. Aliás, eu gosto sempre de falar que dessas cidadezinhas satélites, de onde saem também grandes profissionais. Nossa. Aliás, somos a prova disso, né? Sim, exatamente. Quando é que foi o momento da virada? Aquele instante que você percebeu que o seu dom ele podia de verdade se transformar em um negócio, e um negócio de sucesso? Olha, que pergunta boa. Eu sou formada em enfermagem. Durante a minha caminhada de vida, que é pouca, mas porém significativa, que quando eu falo, eu tenho 30 anos, as pessoas, meu Deus, você é muito nova. Falou, gente, mas eu já vivi tanto, que parece que eu tenho até mais. Aos 18 anos, saí da casa da minha mãe.
porque queria crescer, então precisava estudar. E foi quando eu fui morar com a mãe do meu pai, a minha avó, para estudar, enfim. Entrei na faculdade porque eu ficava falando, gente, Brasília, você tem que fazer um concurso, tem que passar num concurso, então que curso eu vou fazer? E eu lembro que na época eu ficava fazendo aqueles cursos, aqueles testes vocacionais. E sempre dava cuidado. Eu falei, área da saúde, então, por que não? E cursei enfermagem, 4 anos, amei, aliás, não me arrependo, porque eu sempre falo que a faculdade não é somente para você exercer, mas também para você crescer e evoluir como pessoa. Sim. Porque é lá que você aprende a trabalhar em grupo, a respeitar e ser respeitado também. E, claro, sofrer um pouquinho, porque né, quem nunca sofreu numa faculdade não fez uma faculdade. Então, você começa a lidar com os seus sentimentos, são vários aprendizados. Então, eu fiz a faculdade e quando eu finalizei a faculdade, que foi no período ali da pandemia, eu trabalho com penteados antes de entrar na faculdade, porque eu comecei a fazer penteados, eu tinha mais ou menos uns 17 anos, mais ou menos. Então, na minha adolescência. E eu trabalhava na favela onde eu morava. Então, eu pegava sacolinha de mercado, não tinha condições para comprar material. Então, colocava meu materialzinho ali, que era uma chapinha que eu tenho até hoje. Uau, guarda. Que eu tenho até hoje. Um secador e ia fazer os atendimentos. Então, era aquilo dali que eu tinha e, graças a Deus, pelo meu início, né? Então, as meninas que moravam ali na região contratavam o meu serviço. Então, eu colocava meu material. Então, desde ali da minha adolescência, eu já trabalhava com penteados, já trabalhava com cabelo. Mas fui morar com minha avó, tudo, fiz a faculdade. No período da faculdade, eu atuava também, porém não com tanta frequência, porque ou você estuda com excelência, ou fica ali um gap. Um gap. Então, diminuí a quantidade de atendimentos e me dediquei 100% à faculdade. Gostei muito. Aliás, tive a oportunidade de atualmente produzir que foram minhas professoras na faculdade de noivas, para mim foi uma honra até. Ai, que lindo. Muito legal. E, então, assim, quando eu finalizei a faculdade, eu nunca vou me esquecer desse momento, que eu gosto muito de compartilhar. Eu cheguei em casa e entrei no quarto e acredito que não só eu, muitas pessoas, né, jovens que passam aí a transição de carreira, tive aquele pequeno surto dentro do meu quarto. O que significa esse surto? De decidir, eu precisava bater o martelo da minha vida. O que eu vou fazer? O que eu vou ser? Então, eu gosto de cabelo, mas também gosto da enfermagem. Mas eu preciso decidir. Ah, dá para trabalhar com os dois? Realmente dá. Aliás, conheço profissionais que atuam em 2 áreas. Mas o meu coração pulsava mais forte por algo. Porém, eu tinha que organizar dentro da minha mente para onde eu tinha que direcionar as minhas energias, né, o meu coração. E eu havia comentado, eu sou cristã e acredito muito em propósito, naquilo que Deus deposita em nossos corações. E foi quando, nesse dia, eu fiz uma oração muito sincera. Eu até me arrepio só de falar. Eu fiz uma oração muito sincera, que eu falei, Pai, me ajuda. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que decidir? O que eu tenho que fazer? E é muito engraçado que algumas pessoas acreditam, outras não, né? E respeito, mas é como se Deus realmente estivesse sentado ao meu lado e falado, meu propósito de vida para você é esse. Então, a enfermagem foi boa, mas você vai realizar sonhos. E foi quando eu fiquei, Deus, que medo, porque empreender não é fácil. É algo que a gente tem que ser muito, muito sincero com as pessoas. Ah, tá ganhando dinheiro, tá viajando, mas não é da noite para o dia. Uhum. Existem degraus a serem subidos. Mas eu tive medo, como qualquer outro empreendedor, qualquer outro empresário, né? Então, tive medos, tive, né, aquela coisa, meu Deus, será? Dúvidas. Mas eu tinha uma fé e uma certeza no meu coração. Se Deus falou para eu seguir isso, é porque vai dar certo. Não sei quando, mas vai dar. Não vou ter pressa, vou ter calma, vou aguardar, mas vai dar certo. E foi quando eu decidi. Conversei com minha família, falei para minha mãe, eu falei, não, vou atuar. E eu lembro que minha mãe até falava, ué, mas você fez uma faculdade, 4 anos dentro de uma faculdade, vai jogar o diploma fora? Eu falei, não, o diploma, ele tá aqui no meu coração. Ele nunca vai ser jogado fora, né? Porque não é só um pedaço de papel, são aprendizados. E aquilo que você aprende, você nunca esquece, você leva para a vida. Aliás, eu aplico
determinadas coisas que eu aprendi na faculdade, hoje também no mercado de casamento. Ah, mas é o quê? Um scalp, um scalp? Não, gente, não. uma diluição. Mas o trabalhar em equipe. Sim. São coisas que você aprende durante o seu percurso na faculdade e algumas pessoas esquecem, mas eu fiz questão de levar para a vida. Você trabalhar em equipe, você respeitar, você saber a hora de falar e a hora de se manter em silêncio. Então, foi ali naquele momento que eu falei, meu momento é agora. Então, vou mergulhar de cabeça, eu vou fazer sucesso, porque não só eu tô falando isso, mas Deus me falou. Deus me falou. Não sei quando, mas vai acontecer. E foi quando eu comecei, trabalhando. Criei o meu próprio estilo de penteado, porque eu sempre gosto de falar, penteado, todo mundo faz. Aí a Carol fala, não, eu não faço. Eu não sei muito bem, mas eu sei enrolar meu rabo de cavalo, assim, Que é o um pedacinho. Tá ótimo, olha aí. Mas penteado todo mundo faz. Mas eu preciso fazer além. Eu preciso ir além. Então eu sempre falava, eu preciso me destacar, eu preciso destacar no mercado, eu preciso crescer, eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso fazer além daquilo que as pessoas já estão fazendo e eu preciso chegar onde eu tenho que chegar. Aonde? Eu não sei. Mas Deus falou que tem um lugar para eu chegar. Então, se eu cheguei aqui e eu não estiver confortável com aquilo, é porque ainda não é o lugar que Deus escolheu para eu estar. Então, vamos além. Então, foi ali, durante a finalização da minha faculdade de enfermagem, que eu dei esse start. Eu amo cabelo, então por que não viver dele? Simbora. Vamos se jogar, vamos viver aquilo com intensidade. E, inclusive, hoje, a Letícia Hairstyle, ela é conhecida por propósito, Sim. dedicação. Você une essa dedicação e a questão do propósito, né? E qual é o segredo para equilibrar essa questão do propósito junto com a moda, a sofisticação, o mercado? Muito legal a sua pergunta, Carol, porque a gente conhece muitas pessoas que vão se perdendo durante a caminhada do sucesso. Vão subindo os degraus e devido a isso, muitas das vezes, e várias outras coisas, vão perdendo o foco, que é o propósito, é você viver o propósito. Então, durante a minha caminhada, uma das coisas que eu faço todos os dias da minha vida, até quando eu saí de casa para me direcionar para cá. Não sou eu, é Deus. Que Ele tome a frente, que Ele esteja à frente, que o meu coração esteja ali por amor e, consequentemente, as outras coisas serão acrescentadas. Então, eu acredito nisso de forma assim, que eu não consigo explicar. Então, sempre quando eu saio de casa para atender uma noiva, eu falo que hoje seja um dia especial, que eu possa dar o meu melhor, que eu possa alegrar aquele dia, sabe? Que eu possa ser eu, que eu não perca a minha essência. Eu gosto de brincar, às vezes meus amigos até falam, eita, como fala alto, mas essa sou eu gosto de brincar, gosto de interagir, eu gosto de ser eu. E eu acredito que foi mantendo essa essência, visando o meu propósito, que tudo isso contribuiu também muito para o meu crescimento. Muito, muito. Então, ao mesmo tempo que eu quero ser elegante, sofisticada, carregar essa mochila com coisas muito boas, mas eu também quero carregar o meu propósito. Qual é o meu propósito? É realizar os sonhos de forma genuína, e não de forma visando somente o dinheiro, o status, a melhor foto do perfil, porque isso vai acontecer. Daí vai ser acrescentado. São consequências, sabe? Então, quando você mira no seu propósito, quando você mira ali em algo de forma genuína, eu acredito que tudo isso vai ser acrescentado de forma natural, sabe? Então, Lelê, quando você fala em realizar sonhos, o que efetivamente significa isso nesse mercado que você trabalha, de noivas e de eventos? Olha, eu como mulher, você como mulher, todo mundo cresce, né? Com aquele negocinho no coração, ai, quero casar, quero fazer festa. É muito legal isso. Então, eu acredito que toda menina ali durante o seu crescimento, não só os pais, né? Mas ela vai vivendo aquilo de construir uma família. E hoje, mais do que eu, mais do que qualquer outra pessoa que atua no mercado de casamentos, Deus, ele é o
primeiro Aquele- interessado a querer que a gente As forme famílias. a nossa família. Então, é muito legal isso, porque constituir família é uma bênção. Por mais que eu não tenha vindo de uma família tão estabelecida no quesito tanto financeiro, mas também ali de estrutura familiar, sabe? Eu vejo que realizar sonhos vai muito além de fazer um penteado. Porque penteado é o primordial. Assim como um fotógrafo, ele é fotógrafo, o, o mínimo que ele tem que fazer é tirar fotos. Mas o que ele pode oferecer A mais. a mais? Então, eu cresci vendo isso. O que eu posso estar oferecendo a mais? O penteado, eu tenho que fazer. Se eu sou uma profissional que atua na área, eu tenho que fazer um bom penteado. Isso daí é um mínimo. Mas o que eu posso oferecer a mais? Se eu trabalho com sonhos, eu tenho que visar isso de forma assim extraordinária. Eu estou lidando com o maior dia da sua vida. Eu acho que é casamento e o parto, né? Quando a mulher ela vai dar à luz. Então, digamos que são os dias mais extraordinários da vida da mulher. Por que não ser lembrada daqui 10, 20, 30 anos no sofá da sala de uma família, eles vendo o álbum e quando o filho ou a filha perguntar, mamãe, quem arrumou você? Eu acho que para mim isso é a construção de um legado. Eu ser lembrada daqui 20, 30, 40 anos de forma genuína, como uma profissional que de fato realizou um sonho, participou da realização de um grande sonho. Sim. Sim, 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 sim. E qual foi o aprendizado mais marcante que você teve trabalhando em momentos tão emocionantes? Porque eu imagino que deve ter emoção aí de, sei lá, de 0 a 10 e mãe e todo mundo, porque é realmente um dia, né, muito importante. E conseguir também equilibrar as emoções dessas pessoas, né? Como está nesse meio, nesse dia que é tão cheio de expectativa. E aí? Olha, é muito legal você falar isso, porque no dia do casamento tudo pode acontecer. Tudo. Tudo, desde um atraso, desde a falta de algum item. E eu falo que, digamos ali, que a gente é 5% da grandiosidade que é um evento. Temos ali as cerimoniais que estão comandando o grande evento, mas dia do casamento tudo pode acontecer, tudo. Eu já lidei com várias situações, vestido de noiva não fechar, noiva chegar 1 hora atrasada para o atendimento, e ali na hora eu tenho que se virar. E é normal, é o dia do casamento, eu não vou deixar isso subir para minha cabeça, eu não vou me estressar em nada. Gente, eu acho que são coisas assim que... Ai, mas a noiva tem que respeitar... Cara, É o dia dela. é o dia dela. Relaxa, acalma o coração. Eu sempre fui muito tranquila. Aliás, eu sou considerada uma pessoa muito tranquila, porque de fato eu sou muito tranquila mesmo. Uma das coisas que eu sempre tive como primordial no mercado de casamentos é ter bons relacionamentos com os profissionais que estão trabalhando junto comigo, mas também ter um relacionamento muito saudável com a minha noiva. A noiva é a primeira vez que ela está casando. Então, ela vai ter dúvida do penteado, ela vai ter dúvida da maquiagem, ela pode chegar no dia do casamento e trocar o penteado, como diversas vezes já aconteceu comigo. Ah, no dia da prévia eu faço penteado, no dia do casamento, Lê, podemos mudar? Eu não gostei do penteado. Não tem problema. É o seu dia. Você me pagou por isso, mas também não é só pelo fato de você ter me pagado por isso. Se eu amo o que eu faço, consequentemente, eu estou aqui para te ajudar. Juntas, vamos em busca do melhor, sabe? Eu quero dar o meu melhor para você, assim como você também vai dar o seu melhor aqui como noiva. Então, assim, tudo pode acontecer, mas para mim o primordial é você manter a sua saúde mental ali em dia. Aliás, eu indico fazerem terapia. Se é uma profissional de casamento, precisa fazer terapia, porque a gente lida com tudo, gente, com tudo. É um evento grandioso. Hoje a gente vê os casamentos são 200, 300, 400, 700 pessoas. Já fiz casamento onde tinham 700 pessoas em um casamento. Então, você imagina, em um casamento onde tem 700, às vezes até 1.000 pessoas, todo mundo está voltado para a noiva. A noiva é o centro, é a atração. É que nem uma banda vai entrar num estádio, a banda é a atração.
Então, da mesma forma, é a noiva. Aí você imagina como está o estado emocional dessa noiva, pensando que milhares de pessoas vão estar olhando para ela. Então, assim, é normal a noiva ficar ansiosa, ela ter alteração, mas é também importante a gente ter em dia a nossa saúde mental ali em dia, estar bem, porque você sair ali de um atendimento, chegar em casa e deitar a sua cabeça no travesseiro e falar: hoje foi um bom dia, obrigada, Deus. Para mim é o primordial. Eu acho que isso diz muito sobre como você está internamente. Se você está bem internamente, consequentemente, o seu exterior, mesmo em meio ao caos, vai fluir tudo bem. Então, Letícia, eu já me casei, né? E eu percebo que tem muitos profissionais. Já me casei e, inclusive, os profissionais que me atenderam no dia do casamento foi o Ricardo, como eu te falei, sim, né? Ele fez. grandíssimo. A gente estava falando sobre a questão do cabelo e da maquiagem. Sim, Ele fez as duas os coisas. dois. Aham. Olha que Ricardo engraçado. é inspiração para todos aqui em Brasília, porque eu sempre gosto de falar que além de você ser um grande profissional, você tem que deixar um legado. E Sim. eu acho que eu acho não, tenho a plena certeza, o Ricardo ele tá deixando um legado extraordinário para todos nós, a gente, né, a nova juventude que está aí A nova geração, sim. entrando com tudo no mercado de casamento. Então é um profissional que eu falo com a plena certeza. Eu nunca ouvi sequer um questionamento negativo do Ricardo. E eu ia te falar isso agora. E ele nos deixa tão bem naquele momento. Sabe uma coisa que eu não esqueci? E pode parecer simples, mas tinha escrito no espelho: a noiva mais Carol, seja bem-vinda, Que de legal. batom e tal. Acho que era batom. E um carinho, o assistente dele também, que hoje trabalha lá no Renoir, né? Toda uma história mudou. Eu recebi muito ali, mas além da técnica, o penteado ficou lindíssimo. Até porque, igual você falou, né? Perto do casamento tudo pode acontecer. É rara a cor do meu cabelo na semana. E aí eu fui para lá, estava desesperada. E foi feito o penteado, né? Tranquilamente, enfim. E isso foi além da técnica. E você também é vista assim. Mas muitos profissionais, eles se preocupam com a técnica, com o que vai acontecer. Qual é o diferencial do seu trabalho? Essência. Deixa a sua essência fluir. Acredito que o Ricardo, no dia do seu casamento, ele não fez somente o penteado e a maquiagem, mas ele deixou exalar a essência dele, a alegria dele, ele te abraçar como pessoa, ele não te ver somente como mais uma noiva, mas sim a Carol, que está realizando o sonho dela e que naquele dia ele tem que dar o melhor dele. A cor do cabelo deu errado? Não tem problema. Eu vou dar o meu melhor aqui. A gente vai dar um jeito. Então, durante essa minha caminhada, eu sempre me permiti ser eu. Eu sempre falo que no mercado de casamentos, até de alto padrão, as pessoas tendem a mudar o jeito para agradar a cliente. Tipo, parece que veste um personagem, né? Tipo, ai meu Deus, não, eu sou desse jeito e tudo. E eu nunca me conformei com isso. Eu falei, não, gente, eu não quero mudar, eu quero ser eu. Eu quero manter a minha essência, eu quero ser eu. E se for da vontade de Deus, eu vou crescer baseada nisso. Eu tenho certeza que Deus não me colocou diante de um propósito a nível de eu ter que mudar a minha essência. Uma coisa é eu mudar minhas vestimentas. Uma coisa é eu mudar meu modo de falar. Uma coisa é eu me Evoluir em educação, em respeito. Isso daí é totalmente diferente. Agora, eu mudar a minha essência, não. Para mim, não faz parte do meu propósito. Então, eu quero permanecer eu. Aliás, digamos que 100%, 90% das minhas noivas se tornam minhas amigas, porque a gente cria ali um vínculo tão legal, tão bacana, sabe? Que a gente sai se despedindo assim, olha, eu quero te reencontrar. Me chama para o seu chá de bebê, me chama para renovação de votos, porque eu fico com saudades, né? Eu sinto muitas saudades, até porque geralmente as noivas elas fecham um contrato ali durante mais ou menos um ano antes, 6 meses antes. Então você imagina, durante um ano eu tenho conversas diárias com aquela noiva de que qual penteado ela vai estar usando, qual vestido ela vai usar. Então um profissional do mercado de casamentos, e eu digo até de alto padrão, ele não é constituído somente pela técnica a qual ele está executando, mas também pela vestimenta, pelo modo de falar e, principalmente, acima disso tudo, a essência.
seja você. Você mantendo a sua essência, a gente repete, né? As demais coisas serão acrescentadas. Então, atender um cliente C e um cliente A é a mesma Letícia. Eu não vou diferenciar a minha forma de tratamento para o cliente A e para o cliente C, em hipótese alguma. Vou brincar, vou rir, vou sorrir, vou te abraçar, você é minha noiva. Você não é mais uma noiva, você é a noiva, é o seu dia. Então, no dia X, é você que vai brilhar. E Letícia, como é que funciona hoje o seu trabalho? Como você já pronunciou 2 vezes, hoje você é conhecida por ser uma profissional que penteia a noiva. Isso. Então, não tem essa questão de atendimento para um outro dia, ou você penteia só a noiva, naquele dia você está focado só nela, ou você atende madrinhas, você vai até essa noiva, como que você trilhou esse seu atendimento? Para que você que está aí nos assistindo possa conhecer e entender como funciona, para que a pessoa tenha essa clareza, né? E também quero que você me explique, hoje você está nesse mercado, né, de alto nível, sua agenda normalmente já está preenchida para o ano que vem toda, Sim. como é? Olha, quando eu comecei a atuar no mercado, eu sempre priorizei muito esse atendimento exclusivo. Mas, de acordo com a demanda, né, acredito que não só eu, mas acredito que várias outras profissões, você abraça tudo. Então, você vai fazendo de tudo. Aparecia debutante, você vai fazendo. Aparecia... Tudo você vai fazendo. Quer abrir, quer abraçar o mercado. E aí, durante os anos foram se passando, eu, de fato, foquei ali no mercado de noivas. Eu amo atender noivo. Amo, 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 amo. É um amor que eu não sei explicar, de fato. Gosto muito, muito. Então, eu decidi o quê? Direcionar a minha agenda para as noivas. Hoje eu trabalho com penteados voltados, atendimento voltado para a noiva. Nunca, como eu comecei sozinha, então nunca me estabeleci em um salão. Então, que geralmente é o quê? O profissional, ele entra no salão, fica alguns anos trabalhando ali no salão e logo depois ele cria o seu próprio negócio. Então, eu fiz ao contrário. Eu Criei meu próprio negócio. Desde pequena, eu trabalhei para mim mesma. Então, sempre para mim foi muito tranquilo. Minha mente sempre foi muito criativa, voltada para mim, criar um negócio para mim crescer. E a necessidade, né, faz o jovem desencadear as coisas. Então, a pobreza, né, a falta de condições financeiras me impulsionou para isso. Então, até eu estabelecer no salão, a cidade onde eu morava também era super longe. Hoje, os salões renomados de Brasília se localizam no Lago Sul. Eu moro 40, 50 minutos, sem carro, sem nada. Eu falava, meu Deus, até eu chegar nesse salão, tudo, não. Então, vou criar meu próprio negócio. Foi quando eu coloquei a bola para frente, então, simbora. E durante essa caminhada, teve um período em que eu trabalhei no Renoir Ricardo Maia, do Ricardo, e foi uma passagem curta, porque de fato foi ali onde eu entendi que não, eu não nasci para salão, eu nasci para atuar para mim mesma e inspirar outras pessoas, ajudar outras pessoas também a crescerem no mercado. Existem pessoas para trabalhar no salão, mas existem pessoas para trabalhar para si próprio. E tá tudo bem, tá tudo ótimo. Sim. O salão precisa também de profissionais de extrema qualidade. É só mais a questão de se identificar. Hoje eu me identifico trabalhando para mim mesma. Tenho uma assistente junto comigo, que ela me ajuda nos atendimentos. Mas, assim, hoje tem a Letícia Moraes, mas por trás da Letícia Moraes tem minha assistente, tem minha consultora financeira, né, tem a minha contabilidade. E tudo isso contribui para o crescimento da Letícia Moraes. Que hoje é uma PJ. Sim, aí no caso... Que faz os contratos com as noivas. Exatamente. Que independente de você fazer esse atendimento no local... Isso, hoje os meus atendimentos, eles são voltados, eu indo até a noiva. Então, Brasília tem muitas casas de festas, muitas. Aliás, tem uma renomadíssima, né, que é o Espaço da Lenda. Então, sim, maravilhoso, lindo. Eu amo o Espaço da Lenda. Inclusive é do Dr. Carroberto. Sim, exatamente. Que eu já fiz tradução, só presta atenção, eu já fiz tradução em uma cirurgia dele. Na época eu trabalhava na Embaixada do Estado do Kuwait e ele não falava, né, inglês, então eu traduzia
o abre o olho, fecha e vendo a cirurgia laser. Fiz Que 2, um legal. Olha que barato. mundo pequeno. E um dia eu fui no Espaço da Lenda já com a produtora, porque eu fui Que fazer legal. foi um maior evento que a Marcinha, talvez você a conheça, a Márcia da Mesa do Bolo, Mesa do bolo. que assim, eu sou apaixonada, eu sou super grata, e ela vai vir aqui, mas ela é tinhosa, ela não vem. Ela, o Yoshida, que trabalha com flores, que eu amo muito. E eu fui, eu nunca tinha ido ao Espaço da Lenda. Sim. Que local, É encantador. que É encantador. E encantador. aí eu tô lá, porque converso com todo mundo. Falei, gente, e esse local? Porque você pergunta, né? Por isso que esse nosso projeto, gente, o Páginas Amarelas, a Listel, você quer saber, né, ali, quem é o dono dessa empresa? Quem criou isso daqui? Essa É história tão sobre... grandioso que você fica curioso em saber como nasceu. E detalhe, você sabe que ele fez para a filha dele casar. Olha que legal. Essa é a história. E hoje, digamos que é o local mais requisitado dentro de Brasília para a realização de casamentos. Aliás, eu já vi festa de 15 anos lá também. Porque é isso, Uau. né? Casamento, mas o negócio é tão grandioso que os demais eventos têm essa Magnitude, né? magnitude, quer realizar o Sim, evento lá. sim. Então, hoje, não só o Espaço da Lenda, mas outros espaços de casamento em Brasília, tem já o Espaço da Noiva. Então, o Espaço da Lenda, acredito que você viu, né? Tem o Espaço da Noiva, onde tem o camarim, mesa, carrinho. Então, hoje os meus atendimentos, eles são voltados dessa seguinte forma. Eu vou até a cliente, eu vou até a noiva. E vem funcionando de forma maravilhosa, já tem aí mais ou menos uns 4 anos. Atualmente não vejo a necessidade de eu ter um espaço físico, mas não podemos falar não para sempre, né? Quem Quem sabe? sabe? Quem sabe? Mas hoje, atualmente, tem funcionado bastante esse estilo de atendimento. Nossa, e sem falar que, assim, reduz um rolê inteiro, né? Muito. Eu mesmo vim até o Lago maquiar, eu casei e a festa foi... Não lembro mais, ali no Parkway. Sim. E, poxa, vai no carro, entra no carro, se amassa no carro, segura. Sim. Eu acredito que seja um trabalho muito Nossa, legal também. demais, poder até estar no... porque não só da noiva, né, mas eu tenho clientes que permanecem depois do casamento. E durante esse processo, muitas não gostam de ir ao salão. Então elas gostam daquele atendimento exclusivo em casa mesmo. Algumas têm até já o camarim dentro de casa. Elas mesmo criaram ali um camarim dentro de casa. Então elas gostam desse atendimento mais exclusivo, mais confortável, digamos assim. Então sempre funcionou de forma muito genuína, Tranquilo, muito né? tranquila para mim. Exatamente. Algumas pessoas são contra, né? Outros profissionais gostam, mas acredito que seja perfil. Então, a noiva ela vai escolher você e ela escolhe um maquiador que, em virtude de você atender no local, esse Geralmente o maquiador também vai. Então, por exemplo, uma noiva que ela vai casar no Espaço da Lenda. Consequentemente, né, eu vou até lá e o profissional também. Alguns profissionais não saem do estúdio ou do salão, algo do tipo. Quando sai, cobram algum valor específico por estar saindo, e nada mais que justo, até porque o profissional ele criou aquele estabelecimento para a realização dos atendimentos dele. Então, a partir do momento que ele sai dali, querendo ou não, bagunça a agenda do profissional. Sim. Então, nada mais que justo. Mas, assim, uma noiva que vai casar no Espaço da Lenda, se lá já tem um espaço, não faz muita questão, assim, não tem muita lógica ela ir no estúdio do maquiador e aí voltar ir pra para o você Espaço da fazer. Lenda, sendo que ela vai casar lá, entende? Então, hoje a noiva, quando ela vai fazer esse tipo de contratação, ela já vai direto nos profissionais que prestam esse tipo de serviço. E esses profissionais, como você é bem requisitada, você tem clientes aí bem alto padrão, como você falou, né? Existe também os maquiadores que elas estão de olho. Normalmente você vai ter tal e tal e tal fulano, que são os top 5, 10 de casamento, e vem também a de penteado. Hoje você é a número 1 em penteados de casamento de alto padrão em Brasília, certo? Certo. Certo. E olha, quando uma noiva ela chega, muitas das vezes ou ela já tem um maquiador, ou então ela pede indicação. Então, sempre tem aqueles colegas de trabalho, graças a Deus eu tenho profissionais maravilhosos que eu trabalho, grandes amigos, profissionais de excelência, que não só na técnica, mas também como pessoas. Então,
nunca tivemos essa questão assim, vai indicar fulano. Não, a gente sempre se deu muito bem. Tanto de penteado como de maquiagem, porque eu sou uma só, não tem como abraçar o mundo. Todo. Então, tenho amigas maravilhosas que atuam no mercado. E então, assim, sempre quando eu não tenho disponibilidade, para mim é uma honra Poder indicar poder alguém. estar indicando. E falo com uma plena certeza para a noiva: olha, eu, se eu fosse casar, eu faria, porque eu indico aquilo que também eu vou comprar um dia, ou já comprei um dia. Nada melhor do que isso, né? Então, e maquiagem da mesma forma. Então, hoje, a maioria das vezes, a noiva, ou ela já vem com um maquiador em mente, ou então ela pede um conselho. Fala, Lê, qual é o maquiador que você trabalha atualmente, que trabalha com uma técnica X? Porque nós temos várias técnicas. Tem a técnica mais leve, mais beauty, digamos assim, e algo mais marcado. Então, cada noiva, a noiva ela vai procurando o estilo de maquiagem a qual ela se adequa. Maravilha. E obstáculos profissionais? Imagino que você tenha enfrentado, né? Até chegar aqui e ter se tornado nesse raio, né, de tempo, nesse interim pequeno, para hoje ser reconhecida como é. Você já atendeu fora do país, né? Estava olhando seu Instagram, com todas as viagens. Você ficou famosa. E aí, ficou famosa? Quais foram os obstáculos? Mas chegou onde queria? Olha, muito engraçado isso, porque quando perguntam, qual foi o maior obstáculo? Gente, dinheiro. Porque hoje o mundo, ele gira em torno disso. Então, tudo que você vai fazer, praticamente tudo, você precisa de dinheiro. Então, eu lembro que eu não tinha condição financeira para estar comprando material. Então, eu, de fato, tinha uma chapinha, uma sacola de supermercado e um secador. E um sonho. Tá ótimo. Tá ótimo. E eu falei, não, vou pegar disso e vou criar o meu império. Vou subir os degraus. Então, assim, a porta do sucesso está ali, mas eu preciso subir os degraus. E, diante disto, eu, de fato, assim, uma das maiores dificuldades, eu acredito que foi a condição financeira. Eu tive que, de fato, ralar muito para conseguir comprar o equipamento que eu uso hoje em dia, investir nos cursos, né? Porque, querendo ou não, você vai crescendo, aí você vê profissional X que está bombando no Brasil e afora. Então, eu tenho que aprender com aquele profissional. Então, eu visava os profissionais que estão em alta no Brasil e eu queria fazer curso com eles para aprimorar a minha técnica. Então, eu sempre gostei muito daquele cabelo com um aspecto natural. Aquelas ondas bem marcadas, leves, coques, tanto os despojados, mas também os clássicos. De fato, eu fui aprimorando a minha técnica. Porque é aquilo, penteado por penteado todo mundo faz, mas o que eu posso estar fazendo de diferente para que o meu trabalho se destaque entre os outros? Então, eu fui aprimorando a minha técnica e treinando. Treinando, 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 treinando. Treinando uma vez por semana? Não. Segunda, quarta e sexta, pegava modelo, treinamento. Porque quanto mais você repete aquilo, mais você vai fazendo, melhor vai ficando. E isso é para sempre. Hoje a Letícia ela faz penteado X, mas ela sempre pode melhorar. Porque quando a gente estaciona, consequentemente a sua mente, seu coração, tudo na sua vida estaciona. Então a gente está em um processo de extrema evolução sempre. Então por que não melhorar cada dia mais? Então o financeiro foi uma barreira bem complicadinha. Eu precisava de fato de dinheiro para comprar material e investir. Então um penteado que eu cobrava R$20, então fazia, sei lá, 5 penteados, juntava aquele dinheiro e guardava. Eu falava, não, eu preciso comprar um secador X para estar trabalhando com a minha clientela. E fui investindo aos poucos, bem aos poucos, mas o dinheiro foi um fator bem chatinho no início, mas que, graças a Deus, fui vencendo aos poucos. Porque, assim, eu acho que foi o único. Porque, graças a Deus, assim, as portas, elas não se abriram fáceis, mas, assim, também não foram tão difíceis de se abrir, sabe? Sempre fui muito ajudada, digamos assim. Em algum momento você achou que não daria certo? E se isso aconteceu, o que te manteve ali naqueles dias difíceis? Não, eu sempre soube que ia dar certo. Uau, sempre sensacional. soube. Eu não sabia como, mas ia dar certo. E qual era a crença e o medo que você teve que deixar para trás? Fechar ciclos. Eu precisava encerrar ciclos. Assim como eu encerrei o ciclo de morar com minha mãe até os 18 anos, eu precisei encerrar os ciclos
de medos, de tudo. Então, quando você encerra um ciclo da sua vida, você vai avançar para um próximo ciclo. Mas para você avançar para um próximo ciclo, você precisa encerrar o anterior. Então, assim, eu morava com minha mãe, a gente tinha uma condição financeira muito baixa, família humilde, mas como eu precisava encerrar aquilo na minha vida, eu precisava avançar. Então, sair da casa da mãe ninguém quer. Não é bom você morar com mãe? Maravilhoso, você tem mãe ali perto, mãe ajudando, tudo. É difícil, mas eu precisei encerrar esse ciclo, a fim de que todo mundo ia ser beneficiado em cima disso. Então, ao nível que eu vou crescendo, eu falava, minha mãe também, eu vou ajudar minha família. Então, saí da casa da minha mãe e fui morar com minha avó. Ano passado, a minha avó faleceu. E foi uma decisão muito difícil na minha vida, porque morar com mãe é a mesma coisa, morar com vó é a mesma coisa e estar morando com mãe, né? Você se sente acolhida, tudo. E quando minha avó faleceu, eu lembro que eu tinha o seguinte pensamento: eu não moro mais na casa da minha avó, eu moro na casa dos filhos da minha avó, das minhas tias. Não é mais a casa da minha avó. Então, eu preciso encerrar esse ciclo e dar início ao ciclo extraordinário, que é o ciclo da Letícia Moraes. Eu preciso construir o meu legado. Agora é eu e eu. Então, não tem mais vovó ajudando, não tem mamãe ajudando, não tem ninguém. É eu. E foi quando eu arregacei as camisas e falei, vamos lá, é com você, Letícia. E digamos que do último ano para cá foi o maior crescimento, não só profissional, mas pessoal da minha vida. Porque eu aprendi a lidar com as minhas emoções, com o meu financeiro, com as pessoas que estão ao meu redor. Eu cresci. A velha frase, eu virei adulta. Adulteci. Adulteci. E nada melhor do que virar adulta. Para mim é enriquecedor, é gratificante olhar para de onde eu vim e ver aonde eu cheguei. Uma coisa que eu tenho muito no meu coração, eu nunca tive vergonha de falar de onde eu vim, que eu cresci numa favela, nunca tive vergonha disso. Até porque quem cresce na favela diariamente vê situações a qual não são tão agradáveis aos olhos. Hoje, atualmente, todo mundo está vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. E quando eu estava vendo o jornal essa semana, eu tive pequenas lembranças que eu falei, eu já vivi isso, né? Vi pessoas morrendo na minha frente, enfim. E não é fácil você crescer com essas lembranças, mas eu peguei tudo isso e usei como, de fato, algo para me impulsionar. Eu falei, se eu quero mudar de vida, se eu quero avançar como pessoa espiritual e em todos os sentidos da minha vida, eu não posso fazer disso um sofrimento, mas sim como algo para me impulsionar. Então, eu nunca tive vergonha de falar. Pelo contrário, muitas noivas, muitas clientes minhas, eu sempre compartilhei muito minha história. Porque é necessário, sou grata a Deus por tudo. Sim, sua Sou história. grata pelas minhas viagens, que são maravilhosas. Que você vai falar dela agora. Quando você lembra do barraco e depois vê que foi para viagens internacionais, o que te emociona nessa hora? Olha, como foi ter chegado? Quando é que você soube? Eu cheguei, é aqui. Deus é muito bom. Esse ano eu tive a oportunidade de estar realizando um atendimento no Vaticano, de uma noiva muito querida, que, aliás, virou uma grande amiga. E muito legal, porque no dia em que eu estava lá, eu me emocionei muito, muito mesmo. Aliás, estou querendo me emocionar. Mas eu me emocionei muito, porque me veio à memória de onde eu vim. Tudo que minha família passou. Então, assim, eu estar realizando esse tipo de atendimento não é uma conquista somente da Letícia Moraes. É uma conquista da minha família, dos meus amigos, de todos aqueles que sempre torceram por mim. Graças a Deus, eu sempre fui muito rodeada por pessoas que sempre torceram muito por mim. Então, amigos que sempre mandam, amiga, você merece, você vai chegar lá, tudo. Então, graças a Deus, assim, eu não tenho do que reclamar das pessoas que me cercam. Sempre fui rodeada por pessoas extraordinárias. Então, no dia que eu estava no Vaticano, eu cheguei, eu vendo a Carolzinha casar, e eu falei, conquistei, eu consegui. Eu consegui. Eu lembro até de um meme da Jojo Todinho. Eu falei, negra, periférica, mas eu consegui. Eu cheguei, sem mudar minha essência, sem perder aquilo que Deus depositou no meu coração. Eu cheguei. Então,
Não só no Vaticano, em outros lugares. Eu sempre gostei muito de viajar. Sempre tive essa curiosidade de conhecer vários lugares do mundo. E eu falei, se não for o meu trabalho que vai me levar, eu vou. Então, e Deus foi abrindo as portas. Hoje conheço lugares extraordinários e ainda vou conhecer, em nome de Jesus. Mas eu amo. Amo, 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 amo. E é impossível não falar da bondade de Deus nisso, né? Sem mencioná-lo. É bondade de Deus, misericórdia. Não tem outro. E o que você teria a dizer para quem está nos assistindo, né? Que sente que tem um talento, que tem vontade de transformar isso num negócio, e talvez seja até essa menina, né? Que mora nas periferias, nas cidades satélites, que tem um sonho, e que muitas vezes, assim como as pessoas te desencorajam, né? Tanto de empreender, tanto de ser professora. Imagina você fazer penteado, né? O que você tem a dizer para essas pessoas? A bondade de Deus vai te alcançar. Eu, como um exemplo, não desisto. Eu não desisti. Mesmo diante de muitas dificuldades, mesmo diante de uma vida financeira baixa, digamos assim, não desisti. Porque quando você tem alvo, quando você tem propósito de vida, independente das coisas que vão acontecer na sua vida, sejam boas ou sejam ruins, você está focada, você está mirando no seu alvo. Então, treine, dê o seu melhor, busque ampliar a mente, porque penteado, maquiagem, todo mundo pode fazer. Mas o que você pode oferecer além daquilo, sabe? Quando eu tive curiosidade em entrar no mercado, a minha mente, o meu coração começou a se interessar muito por desfiles de moda, assistir filmes que eram direcionados para tudo isso, eu entender de visagismo, eu entender sobre textura de penteado, eu entender sobre vestimentas. Então, não faça só penteado, faça além. Entregue além e, claro, mantenha a sua essência. Eu digo que quando você mantém a sua essência e você olha para o seu alvo, o seu propósito, as demais coisas serão acrescentadas. Sim, e é olhar para o seu alvo. Exatamente. Não para os outros, ou para o que o outro está fazendo, ou que o outro tem sucesso. Você só mire no seu sucesso. E você vai se distraindo, Exatamente. ao invés de estar aqui. Falando em dificuldades, antes de eu fazer a última pergunta para você, Letícia, que é uma delícia, viu? Te ouvir com esse sorriso. É verdade, a gente vê que você está muito bem, muito feliz, e quando você fala de Deus é genuíno, que é uma das coisas também que caiu muito em moda, né? Sim. Vamos falar, mas a gente percebe quando é real, e eu fico muito feliz mesmo. E que quem comece falando para fazer parte de um time ou para ganhar algum nicho ou algumas pessoas, que aquilo se torne verdade também, porque Deus usou até o burro, né? Então, que essas pessoas que usam dessa forma realmente possam viver a transformação do Espírito Santo de Deus na vida delas. Com certeza. Por cor. Houve algum preconceito, o fato de ter vindo da favela? Porque tem muita gente que eu percebo, eu não tenho cadeira para falar sobre isso, né? O famoso, né, lugar de fala. Não tenho. E nunca vou querer um lugar de fala que não é meu. Eu falo, eu sei o que é, eu acho que isso é desrespeitoso, porque cada um sabe de si. Sim. Igual eu sei qual é o papel de ter se divorciado, de ter sido traída, de ter quebrado financeiramente, e de saber como é o olhar, ou quando as pessoas se aproximam de você, quando você está numa situação e em outra. Esse lugar de fala, de ter sido mãe, que não me casei, né? E saber o quanto no mercado de trabalho, né, vão te afastar ou te julgar. Você, por ser uma mulher, porque foi você que trouxe essa frase, né? Nega, cheguei, né? Esse fator da raça. Olha, eu nunca passei por nenhum tipo de preconceito, de racismo, digamos assim, né? De forma escancarada, e se por acaso eu tiver passado, não vi. Não vi, porque uma coisa que eu carrego muito no meu coração, independente de qualquer coisa, eu vou levar a vida de forma leve. Top. É do jeito que eu vivo, graças a Deus. Sou muito tranquila, sou muito em paz. Então, assim,
Nunca passei por nenhum tipo de situação a qual eu fui recriminada ou proibida de adentrar. De forma escancarada, não. Se caso tiver acontecido, Não eu foram educados. não percebi isso, né? Mas, assim, nunca passei por nenhum tipo de situação dessa. Mas sempre quando eu falo que cheguei a determinado lugar, é porque quando a Letícia coloca os pés, sei lá, na Suíça, eu não estou colocando os pés ali só por mim. Estou colocando por todas as pessoas que um dia sonharam ou sonham em um dia chegar lá. Então, eu carrego isso no meu coração. Qualquer lugar que eu chegar, qualquer lugar que eu colocar os meus pés, primeiramente, pelo nome de Cristo, mas, segundamente, por todas aquelas pessoas que sonham em estar ali. Então, eu sempre falo, se eu conseguir, você também consegue. É isso. É isso. Então, assim, vim de onde vim, não tive recursos, eu criei os meus próprios recursos. Eu não tive recursos, eu fui atrás deles. Sem condição financeira, mas cheguei. Mas eu não cheguei somente por mim, cheguei por todos nós. Sim. É por nós. Ah, mas você não conhece? Por todos nós. Mulheres negras, mulheres que não tiveram condição ou muitas das vezes ainda não têm, mas eu sonho que assim como eu conquistei determinadas coisas da minha vida, muitas pessoas também vão conquistar. Então, aonde eu colocar os meus pés não é só por mim, é por nós, todas nós. Por todas nós mulheres. Por todas nós mulheres. Exatamente. Eu sonho também por esse dia, né, de que eu nem, de novo, não tenho esse lugar de fala. Mas é ruim quando também a gente vê um grupo, né, por todas as mulheres negras, por todas as mulheres. Tem que começar desse lado. Porque eu acredito que são nessas divisões que ainda vão colocar sempre as mulheres competindo umas com as outras. E é nesse ponto que a gente precisa acordar e entender que nós juntas somos tão fortes. Exatamente. Somos tão fortes em estar juntas sem nos olharmos pela questão financeira. Sua conta bancária não te define, a sua cor não te define, o seu estado civil não te define. Exatamente. E enquanto você vê que até os comentários lá entre a Virgínia e a Paola Oliveira, Nossa. né? Cara, é tudo detonando, detonando. Você vai olhar a maioria mulheres. Sabe? Por que ainda isso? Então, acredito que nesse ponto da união, da gente se incentivar, de ajudar, de pisar por todas, de ser essa pioneira na família a chegar, e é isso, e a Bíblia fala, né, que quando você vê e você testemunha, pode acontecer de novo. Pode. E é aquilo, se eu cheguei ali, que outras pessoas possam ser beneficiadas através daquilo. Porque eu acredito numa prosperidade a qual ela não vai ser isolada somente a você. E Cristo já tinha me falado isso. A partir do momento que você for prosperar, você vai prosperando, as pessoas que estão ao seu redor vão sentir esse impacto. Então não é só eu prosperar, somos todos nós. Sim, isso, quando o propósito tem propósito e ele chega e ele Exatamente. acontece, é porque tem pessoas que vão ser beneficiadas com ele. É todo Se mundo, o é seu por nós. sonho, você está aí perguntando por que eu não alcancei e por que não chegou, ele beneficia outras pessoas? Exatamente. É isso. Não tenho recursos, crie eles. Crie-os. Se você pudesse resumir o seu propósito em uma frase, qual seria? Ai, não tem outra. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Então vamos. A gente tem um quadro, a última página. São ali dicas de ouro ou o que vem do seu coração, mas ele é mais dinâmico e de respostas rápidas, ok? Sim. Então eu falo uma frase ou uma palavra e você responde o que vier à sua cabeça. E o raciocínio tem que ser rápido. Por favor. Por favor. Beleza é? Interna. Um hábito que te mantém inspirada. Amor próprio. Um erro que virou aprendizado. Atrasos. Uma palavra que define seu trabalho. Bondade de Deus. Um valor inegociável na sua vida. Essência. Uma mulher que te inspira. Minha mãe. O que o sucesso é para você? Bondade de Deus.
uma frase que resume sua fé. De onde eu vim e para onde eu vou, Deus está do início ao fim. E se sua história fosse um penteado, como ele seria? Clássico, moderno e sofisticado. Simples assim. É isso. Ai, sua linda, que sensacional. Um prazer te conhecer. Não, a honra é toda minha. Muito obrigada, Carol. Estar aqui compartilhando a minha história é motivo de muita alegria e inspirador também, porque a gente vem aqui contar da nossa história, mas na verdade a gente sai aprendendo, também, né? A gente sai edificado. Arrume seu cabelo, porque você trabalha com penteado. Não posso deixar você aí bagunçado e falar, nossa, ela não me falou. Né? Foi uma delícia, de verdade, né? Conhecer a sua história, conhecer você falando da sua mãe. Eu amo quando eu vejo filhas que se dão bem com as mães. Eu amo muito a minha mãe também. Eu acredito como mãe. Você já é mãe? Não. Ah, você já Mas casou? quero ser. Você já casou? Ainda não. Quer casar de noiva? Com certeza. Trabalho com o mercado de noiva. Eu não faço. Eu já tenho todos os meus fornecedores, inclusive. Amei. Vamos lá. E que mais uma coisa seja quebrada na sua vida. Que você se case e mantenha-se casada. Amém. Que os seus filhos tenham pai e mãe dentro de casa. Porque Amém. você imagina o que a sua mãe passou. Você só imagina. Viver só ela mesmo. Só. E porque só ela, e cada mãe vive de um jeito em pensar, eu podia ter feito mais, eu deveria ter feito, como eu podia. E o tanto que eu imagino, porque eu também não vivi assim, mas eu tive uma mãe que me ajudou muito na criação do Guilherme, né? O tanto que eu imagino o quanto deve ser maravilhoso criar filhos ao lado de um bom homem, de um sacerdote. Sim. Eu não vivi isso, né? Mas eu desejo que você viva, porque o melhor, e a gente vê isso com muita clareza, é para as crianças. Sim, com certeza. Com certeza. Cada um está no seu lugar, poder dividir isso, porque minha irmã, escola, reunião de escola, ainda mais se o menino não for um anjinho, é muita reunião de escola que eu fui. E eu falo, eu não tive isso, mas por que não encerrar esse ciclo? Sim. Esse é mais um a ser encerrado. Outro. Então, encerrar ciclos Uau. são saudáveis. É necessário para você crescer e evoluir como ser humano. A gente só tem essa vida. Então, Sim. se eu não fizer dela o meu palco para eu brilhar e fazer o meu show, não vou ter outra oportunidade, não. É aqui que vai acontecer. É aqui. E para finalizar, por que uma noiva se conecta com um profissional específico? Porque na minha área, eu falo que o que tem que ser meu, chega. Teve épocas que eu atendia muito mais empresárias fazendo transição de carreira, teve épocas que eu estou transformando mais mentoras, tem época que são pessoas que precisam se comunicar melhor, que vão chegando, tem épocas que foram mulheres que foram abusadas. Sim. E a cada momento, e hoje eu sei o meu cliente ideal. Eu sei quem é o cliente que se conecta comigo, mas eu tô com 46 anos, né, gata? E você já descobriu? Você já sabe quem é a cliente que chega para você? Sim, é muito engraçado, porque a gente consegue fazer essa leitura através da mensagem do WhatsApp. Então, muitas das noivas, eu nem conheço ela pessoalmente, mas ela já manda, oi, Lê. E esse Lê já é o acolhedor. Então, hoje eu falo que essa conexão, ela acontece porque antes mesmo de nascer no meu coração, já tinha nascido no coração de Deus. Então, eu não abraço somente um penteado, eu abraço a história. A noiva, ela tá me contratando 1 ano antes, 6 meses antes do casamento dela. Durante todo aquele período, ela tá me assistindo ali no Instagram todos os dias. Ela vê minhas postagens, ela vê o que eu faço. Consequentemente, vai acontecendo uma conexão, algo que temos em comum. A curiosidade dela, porque é muito legal. Quando eu viajo, eu sempre volto de viagem à noiva. Meu Deus, você foi no lugar X, como é que é lá e tal. E para mim é sempre uma honra compartilhar da minha vida, porque a noiva ela também está compartilhando da vida dela. É o dia mais importante da vida dela. Então eu preciso abraçar esse sonho. E a partir daí vai criando conexões genuínas, que para mim, de fato, é o mais importante. É criar conexões. Eu amo pessoas. Eu amo pessoas. Eu amo pessoas. Eu amo. E não gosto quando a equipe, lá vem fulano é chato. Pss,
Eu amo pessoas. Não fala, cliente é cliente. E nós, enquanto empresárias, empreendedores, que conseguimos entender, isso também foi um aprendizado da minha mãe, mesmo ela sendo servidora, né, aposenta na secretaria, e ama, e queria, porque queria que eu fosse técnica de radiologia, gente. Radiologista. Aí, mãe, eu falo bem pouco, né, para só falar, entra, mais para lá, mais para cá. Mas o sonho que eles têm para a gente é de um lugar tranquilo, né, uma estabilidade, que eu não trabalhasse muito. Nesse caso, eu não pude realizar o sonho dela. E nós, enquanto empreendedoras, empresárias, também esse foi um aprendizado, né, da minha mãe, cliente tem sempre razão, mesmo sendo uma servidora pública. E esse tem sempre, eu não estou te dizendo, eu não admito que ninguém trate mal qualquer pessoa da minha equipe, né? Mas eu não admito que a minha equipe faça ou beneficie situações para que as pessoas façam isso. Né? E quando a gente trata o cliente com carinho, com amor, quando a gente se interessa, não tem interesse, mas quando a gente se interessa pelo nosso cliente, pela nossa paciente, pela pessoa que vem aqui, os negócios vão fluir, vão acontecer de forma muito tranquila, né? E eu acredito que esse também é um dos segredos para quem cresce, seja como empresário, como prestador de serviço, seja o que for, é amar pessoas. Porque como lidar com pessoas sem amá-las? O amor constrange. Sim. Ele constrange. Ah, fulano não gosta de você. Trate ele com amor. O amor constrange. Ah, fulano chegou no ambiente e não me cumprimentou. Trate ele com amor. O amor constrange. E o trabalho devolve. Pronto. Tudo. É isso. Ai, com certeza que foi criada uma conexão Eu amo. genuína. Aliás, eu já quero a Carol como minha modelo, porque olha esse cabelo maravilhoso. Um ruivo desse. Para fazer lindo, um lindo, penteado. lindo. E eu tinha essa dúvida, por que tantas pessoas, principalmente quando são tranças, gostam de fazer modelos de cabelo ruivo? Eu não entendia isso. Eu acho que é algo dos tempos passados, porque hoje, atualmente, digo por mim, eu quase não pego mais modelo de cabelos coloridos, digamos assim. Porque eu tenho que mostrar para o meu público que o penteado perfeito, ele não vai se encaixar somente no cabelo de outra cor. Vai se encaixar também no cabelo preto. Antigamente, as pessoas tinham algo... Ah, a noiva ela tem que mudar a cor do cabelo para o dia do casamento. Não, ela tem que ser ela no dia do casamento dela. Então, assim, a minha técnica, ela não pode ser perfeita só no cabelo loiro, só no cabelo ruivo. Ela tem que ser perfeita. Se eu trabalho com aquilo, eu tenho que entregar aquilo com maestria. Sensacional. Então, independente da cor. Eu acho que é um pensamento antigo. Hoje, graças a Deus, muitos profissionais estão mudando isso, sabe? Até porque cada vez mais as noivas estão aí de cabelo natural. Exatamente. E quando você entende isso, a questão, você tem esse manejo com o cabelo, da cor do cabelo, consequentemente a sua mente ela vai se ampliando para as demais coisas. Porque um profissional de cabelo, ele não tem que entender somente da técnica. Ele tem que entender textura de cabelo, corte de cabelo. Por mais que eu não corte, eu não corto. Mas eu tenho que saber os cortes. Qual é o corte de cabelo da minha cliente? Qual penteado se adequa perfeitamente para o cabelo da minha cliente? Visagismo. Eu tenho que entender o formato de rosto da minha cliente. Não é qualquer penteado que vai se encaixar ali. Então eu tenho que entender isso. É o dia mais importante da vida dela. Então imagina ela casando com um penteado que está desvalorizando o formato de rosto dela. E você fala para ela quando ela tá com você? Durante a prévia, eu falo que a prévia é ainda mais importante do que o dia do casamento. Porque durante a prévia que eu vou conhecer a textura do cabelo da minha cliente, o formato de rosto, o vestido, eu sempre peço para ver a foto do vestido, o véu que ela vai usar. Então, é a velha frase, não é só penteado, é toda uma consultoria. Eu, de fato, abraço ali o dia. Porque eu preciso entender. Claro. Não é à toa, graças a Deus, de 100%, as 100% das minhas noivas, eu falo, elas ficam assim, belíssimas, belíssimas, porque eu faço questão de entender a produção dela. Como você sonhou no seu grande dia? Ah, Lê, eu não sonhei. Então, calma aí, vamos construir esse sonho. Você gosta disso? Você gosta daquilo? Qual vestido você vai usar? Olha, esse penteado não vai combinar com o seu vestido. Preso, solto, textura do penteado. Um penteado liso, polido, ou um penteado com textura, ondulações. Então, existe a necessidade de eu ter esse entendimento como um todo. E como é que eu fui criando isso? Assistindo desfiles, filmes,
livros que falam sobre moda, porque eu não tenho que entender só de penteado. Eu tenho que entender também sobre a posição da noiva, como o fotógrafo vai se inspirar ali naquele momento para tirar a foto perfeita, porque o meu penteado, Uau. ele não vai ser visto somente por mim, ele vai ser visto por 600 pessoas, 700 pessoas, por fotógrafo, filmagem. Então, quando eu faço um penteado, eu não tenho que pensar só no meu umbigo, eu tenho que pensar em todo mundo, no contexto. E, claro, pensando também na noiva, porque ela quer estar bonita. E é verdade, é o que você trouxe. Tá aí a enfermagem de novo, que é o trabalhar em equipe, porque desde o vestido, a É, maquiagem, tudo. a noiva, as joias, ela é feita É por toda uma composição. várias mãos. Toda uma composição. Todo. Aí ela vira a noiva, que é o somatório de Exatamente. todos esses profissionais. É a ajuda da loja de acessórios, é a ajuda do estilista, da cerimonial, porque, querendo ou não, a cerimonial também tem que lidar ali no momento, na hora que ela vai organizar o véu lá no altar. Então, assim, o casamento, gente, é muita gente envolvida no casamento. Muita gente envolvida. E o papel principal é da noiva. Então, Sim. ela é a atração principal. E cabe a mim criar a arte perfeita para ela. Eu até brinco que eu não consigo repetir penteado de noiva. Eu falo, esse penteado é da noiva X. Porque no dia, uma mágica acontece. É Deus mesmo, não tem outra explicação. Porque fica assim, tudo fica muito mais bonito. A noiva, sabe? Ela, a energia dela, a felicidade dela. Não só dela, das pessoas que estão ali, né? A mãe, a irmã. Tudo contribui para, de fato, sair com maestria toda a produção dela. E não é à toa que elas brilham. E é elas que têm que brilhar. E elas que têm que brilhar. Exato. Espero que vocês tenham amado, tenho certeza disso, porque é gostoso te ouvir, é gostoso ver esse sorriso largo, a alegria contagia, né? Amém. A alegria contagia. E que você possa contagiar pessoas e não contaminar pessoas. E aqui é o que a gente quer fazer: trazer profissionais de relevância, de respeito e de responsabilidade. E que de verdade olham você como ser humano. E é isso, que através da indicação de profissionais como a Letícia, nós vamos conseguir construir esse acervo, a nossa página amarela, a nossa lista, né, eletrônica de profissionais. Uau. E eu sempre vou deixar aqui na descrição como encontrar a Letícia, siga nas redes sociais, vamos ficar sonhando aí com esses mundos de casamento. E até a próxima página.